Como é que vocês estão? Estamos a largos passos para o final do ano. Estou aqui a pensar. Eu estava ontem a ler, estou a ler um livro, chama-se Seguir em Frente. Estou a ler uma coletânea, na verdade. O primeiro livro que eu li, não deveria ser, Mostra o Seu Trabalho. O segundo agora é Siga em Frente, do mesmo autor, que é o Austin Kleon, que é o dono do best-seller Rob como um Artista. E basicamente o trabalho dele, os livros dele falam de criatividade. E é super interessante, são super interessantes livros, não são cansativos de ler. Tu lês de forma muito rápida, são pequenos, são como se fossem livros de viagem. Ontem eu li uma coisa interessante no livro dele e despertou a minha atenção e fiquei a analisar todas as vezes que aconteceu isso comigo. O que aconteceu? Me limitou. Ele começa assim, diz que não seja o substantivo, seja o verbo. O que ele quer dizer com isso? Substantivo muitas das vezes são os cargos que nos dão, enquanto que o verbo é o trabalho que nós fazemos. O substantivo muitas das vezes, ou sempre, ou quase sempre, o substantivo te separa do verbo. Isto é, quando tu és rotulado a um nome, a um cargo, a um nome, a uma determinada coisa, sem que antes tu tenhas sido o verbo, ou faças o verbo funcionar como deve ser, para tu mereceres esse título, o substantivo neste caso, tu acabas te limitando em fazer certas coisas. Ou o substantivo, quando é colocado a ti sem que antes tu saibas qual é o teu verbo, tu ficas rotulado sobre como se fosses uma determinada coisa e acabas não fazendo o trabalho. Vou dar exemplo de mim, o que já aconteceu comigo até eu entender essa coisa. Em 2018 ou 18, que eu tive os primeiros 10 mil seguidores, foi pela primeira vez, agora tenho por aí 27 mil. Confesso que parei de crescer nas redes sociais, mas quando eu tive os primeiros 10 mil seguidores, eu lembro que começaram a chamar-me de influencer. É o influencer. Eu lembro que eu negava na época. E quando eu olho para mim, comparativamente ao antes de começar a ser chamado de influencer e atualmente, eu percebo que antes de ser chamado de influencer eu criava mais do que atualmente. E nota que naquela época eu cresci muito mais rápido que hoje. E era difícil crescer naquela época. Por que era difícil crescer? Porque não existiam esses feeds infinitos, os stories acabavam de aparecer. O crescimento era realmente orgânico. Eram poucas pessoas que pagavam boosts, geralmente eram empresas grandes que pagavam boosts, porque nós nem pensávamos nisso. Eu lembro quando começaram a chamar-me influencer, eu parei de entregar tanto quanto eu entregava antes nas redes sociais. Parei de ser criativo comparativamente antes de me chamarem de influencer. Parei de fazer vlog, parei de criar nas roupas, parei de criar em várias coisas, porque me foi rotulado ou me foi colocado o nome de influencer. E a partir do momento em que foi colocado o nome influencer, eu comecei a pensar que nicho ou que tipo de conteúdo eu queria criar. Enquanto que antes de eu ser chamado de influencer e comecei a crescer nas redes sociais, eu simplesmente só criava. Não me preocupava com nicho, não me preocupava com que pessoas deveria agradar. Eu simplesmente criava. Eu só queria fazer arte e não me importava, na verdade, com o que eu queria fazer. Eu só queria fazer roupas, eu queria viver e garantir que todas as minhas tarefas eram feitas. Eu lembro que na época, até já agora, shout out Neymar, eu lembro que na época nós começamos a fazer os vlogs. Eu nem sabia dizer vlog, eu dizia vlog. Os vlogs. E era nice aquilo de fazer os vídeos dos teus dias, a trabalhar e a fazer as coisas que fazem parte do teu dia a dia e partilhar com as pessoas, sem sentir que tu deves alguma coisa àquelas pessoas. Mas a partir do momento em que me colocaram o título influencer, eu senti pressão, né? Eu senti pressão e eu achava que eu deveria caber naquele substantivo e parei de me preocupar com o verbo. Então o verbo importa muito. E vamos lá, analisei uma outra coisa sobre a minha vida. Quando comecei a fazer campanhas de marcas grandes. A primeira campanha que eu fiz foi da Yango. Não foi a primeira. Eu fiz muitas campanhas. Mas ok, vou falar uma especificamente da Yango e da Coca-Cola. Eles vêm. Isso aqui não é um vídeo patrocinado de agora. Que só estou a analisar ou a pensar ou a conversar convosco. Só estou a conversar convosco. Eu lembro quando eu assinei o contrato com a Coca-Cola. Eles vêm e te dizem qual é a campanha da Coca-Cola. Eu, por ser um influenciador, segundo as pessoas, e ter aceito o título e criar conteúdos,
Eu simplesmente aceitei o que a Coca-Cola disse que eu deveria fazer porque eu me coloquei o título de influenciador. E eles me disseram como é que eu tinha que fazer, isto é, o substantivo de influenciador acabou me colocando numa caixa de uma determinada marca para que eu fizesse o que aquela marca quer. Está errado? Não está. Mas estamos aqui a analisar sob o ponto de vista de quando nós temos um título, esse título rege, cria as suas próprias regras. Se tu és um criativo e trabalhas com criatividade, todo mundo trabalha com criatividade. Já tínhamos falado disso nos outros vídeos anteriores. Todo mundo trabalha com criatividade, todo mundo é criativo. E somos colocados numa box sem antes nós sabemos realmente com o que é que nós gostamos de trabalhar e como é que nós queremos ser classificados, não como título, não como senhor diretor, não como senhor influenciador, tipo, como a coisa que nós trabalhamos com ela. Quando nós entendemos isso, todos os títulos que vêm só vêm para agregar, não vêm para nos transformar no título. Então nós não devemos ser o substantivo, devemos ser o verbo. O verbo comanda todo o resto. O verbo ser comanda tudo, todos os substantivos. That's crazy. That's really crazy. Eu estou maravilhado com isso. Estou a meditar sobre isso aí. Hei de voltar a ler hoje. Ontem eu li à noite, mas hei de voltar a ler hoje. E é nice a cena de leres sob o ponto de vista de pessoas que estão a escrever uma coisa que ele faz. Está a escrever uma coisa que aconteceu com ele, está a expressar o que ele é, o que ele faz. Olá, rapaz. Mutia? Semana aí para ti. Então é isso, família. Mais um vídeo. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido. Mais do que nunca hoje, eu estou satisfeito com os vídeos, porque recebi uma mensagem do Neymar e deu feeling que eu admiro muito o Neymar. Ele sabe disso, eu não escondo. E ele a dar o feeling para continuar a fazer os vídeos. Primeiro, segundo, disse para não me importar com as visualizações e simplesmente continuar a fazer. Eu já tinha essa visão da cena de não me importar realmente com as visualizações e agradecer e celebrar todos aqueles que assistem, por isso que eu vos celebro a todos vocês. Continuar a produzir, continuar a fazer vídeos. E é isso que eu vou fazer, man. Thank you so much por vocês assistirem. Meu nome é Martins da Costa e...